Amém. Glória a Deus. Vá pegando sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Oh, glória, pegue sua Bíblia. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Pastor Henrique, Deus abençoe sua vida, obrigada. Pastora Aline, Deus te abençoe, minha amiga, muito obrigada, é uma honra para mim, viu? Você tá linda, linda. Pastor Elisete, é impossível, né, não te amar. Você é totalmente amável. A senhora, perdão, é totalmente amável, totalmente amável. A palavra do Senhor, ela vai dizer acerca da mulher virtuosa, né? São palavras da mãe do rei Lemuel falando para ele. E aí ela vai dizer: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis e finas joias. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, porque Deus deu a ele uma mulher virtuosa. Então, quando a Bíblia diz mulher virtuosa, quem a achará? Muitos estão procurando, mas o pastor Silas já encontrou há muito tempo, né? Deus abençoe, sua vida nos alegra, sua presença, e eu vou falar isso aqui porque é uma realidade. Sua presença, ela é tão agradável. A pastora Elisete é tão intercessora, tão fechamento, tão simples, tão de Deus, que normalmente grandes autoridades é natural, não é de propósito, mas é natural a gente se sentir um pouco intimidado pela imposição da hierarquia. Mas isso não acontece com a pastora Elisete. Se ela estiver no lugar, você não sente, você sente assim, vai dar certo, tem alguém orando por mim, tem alguém me ajudando, tem alguém, né, me cobrindo. E como é bom, viu? Eu sempre oro pela senhora e a minha oração é que Deus lhe acrescente muitos anos de vida, porque é bom demais te ter por perto. Deus abençoe, Valéria, minha amiga, todas as pastoras e pastores que estão aqui. Ah, Camila, cale a boca, pregue logo, você tem que decidir, ou eu calo a boca ou eu prego. Ah, mas fica aí falando dos outros não. Peraí. Dos outros não. A carta de Paulo aos Romanos no capítulo 16 vai mencionar muito mais nomes do que eu falei aqui, porque Jesus estabeleceu um princípio e ele disse que a única moeda que paga a honra é a honra. A recompensa da honra é honra. Então a quem honra, por isso que Deus ainda não te honrou. Tu fica murmurando em pensamento quando Deus está honrando alguém? Vamos lá, Mateus, capítulo de número 25. Essa palavra está no meu coração nas últimas 2, 3 semanas, e eu tento ir para outro lugar, mas eu não consigo. Quando o Espírito Santo sopra uma mensagem, você não consegue se desvencilhar. Se a gente se desvencilhar, a gente para de ser gente e vira mula de Balaão, começa a ser estreitado pelo anjo. E eu não estou aqui para ser mula, eu estou de roupa nova, que isso? Hoje não. E aí a gente obedece, né? Vamos lá? Mateus capítulo 25, quem encontrou, diga amém. Amém. Pronto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? 10. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. Talvez a versão de alguém aqui esteja loucas, né? Tem alguém com essa versão aqui? 5 loucas. Tem alguma versão ainda, além de insensatas e loucas, mais alguma? Nécias, que é louca do mesmo jeito também, né? Então veja, 5 eram loucas, nécias, imprudentes, insensatas, tudo isso. E 5 eram prudentes, sensatas. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando. Quantas dormiram, gente? Isso, todas, nunca se confunda. Quantas dormiram?
Todas dormiram. Todas elas acabaram cochilando e dormindo, mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saiam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram. Quantas se levantaram, gente? Isso, todas. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Eu vou te fazer mais uma pergunta: quantas tinham lâmpadas? Isso, quantas tinham lâmpadas? Ainda antes de finalizar o texto, pode continuar olhando para a Bíblia, só ouça a minha voz. Quantas eram virgens? Quantas estavam se preparando para casar? Quantas estavam indo ao encontro do noivo? Quantas tinham lâmpadas? Quantas estavam acesas? Quantas dormiram? Quantas levantaram? Guarde isso. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas então disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: será caso de faltar a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quantas entraram, gente? Isso. Quantas entraram para as bodas? E o texto revela que eram as 5 que estavam preparadas. Isso. Fechou-se a porta, versículo 11. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E você diz amém por essa palavra. Eu vou te pedir para liberar uma frase, uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus tem nos confiado como resposta, como despertamento para a nossa vida nesse tempo. Quando eu disser 3, não se acanhe, seja a boca de Deus nessa noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para alguém e vai dizer assim para essa pessoa, desse jeito: depois não vai dar tempo. Calma que eu não contei até 3 aí. Se a ansiedade, Jesus te cura hoje. No 3 você vai dizer para essa pessoa: depois, dá uma pausa, entendeu? Depois não vai dar tempo. Gente, isso é muito sério. Você vai dizer: depois não vai dar tempo. É 1, é 2, é 3, diga aí. Não vai, gente. E eu preciso ser honesta com você. É uma ameaça, isso é uma promessa. E não é uma promessa que eu tenha feito. Não é uma promessa que pastor nenhum tenha feito. Porque o homem é falho e na condição humana poderia não somente ser uma ameaça, uma frase como essa. É uma promessa porque foi o próprio Jesus que deixou claro para nós que nenhum de nós sabemos no dia e nem a hora. Logo, não podemos brincar com o tempo que temos. Eu fui tentando dar uma interpretada no texto com você, para a gente poder ganhar tempo nisso aqui. Eu já me sinto autorizado, Deus vai começar a aplicar nessa noite. Você vai perceber que o que distingue, que separa as prudentes das loucas, as sensatas das insensatas, não são nenhuma das características que dentro da religião a gente utiliza como critério para determinar quem é crente e quem não é. Não é roupa, não é aparência, não é nem mesmo um contexto e ambiente. Porque todas estão juntas. Vamos falar aqui bem rasgado, que é para todo mundo entender. As 10 são virgens. Isso aqui é uma parábola que Jesus está contando. E essa parábola, ela aponta para a vinda dele e o que ele vai encontrar quando ele vier. Ele mesmo vai dizer em outro momento: estarão 2 juntos. Um vai
e o outro fica. Não entenda isso na literalidade, porque uma vez a gente deita na cama, dorme, marido e pensa, mas a madrugada quem vai, quem fica. Não entenda isso na literalidade. Entenda isso de maneira figurada. O que o texto está buscando dizer para nós é que há uma parte que vai, e há uma parte tão relevante quanto esta que não vai, que fica. Então essa parábola retrata isso. E aí agora, já contextualizado que é uma parábola e sobre o que ela diz, preste atenção nisso daqui, porque aqui estão segredos que Jesus revela para nós nesse texto. As 10 são virgens. Gente, pelo amor de Deus, as 10 são virgens. Isso aqui já desmonta a gente. Porque eu acho que no fundo, se a gente ouve essa parábola de longe com a mentalidade de que, baseado no contexto e no ambiente, está todo mundo em ordem, a gente já começa a criar na nossa imaginação o seguinte pensamento: algumas aí estão erradas. Não. O texto é claro e quem está contando a história é Jesus. As 10 são virgens. Não tem 5 amancebada, não tem 5 em fornicação, não tem 5 desenvolvendo a prática do pecado, não tem 5 que viveu o dia dos namorados como casado sem ser casado. Tem não. As 10 são virgens. Isso aqui é só para contextualizar o entendimento. As 10 estão separadas, as 10 andam consagradas, as 10 estão dentro de um contexto de separação, as 10 estão se preparando para o seu casamento. Uma outra coisa que está anexo, né, à conjectura do texto: as 10 estão vestidas para o seu próprio casamento. Aí eu te pergunto, você já conheceu alguma noiva que no dia do casamento não está com a roupa separada para se casar? Pode até ter tido uma dificuldade da compra da roupa, o vestido, um ajuste, um botão que saiu, mas a roupa tem. Então veja, as 10 são virgens, as 10 estão aparentemente levando a sua vida de igual forma, as 10 estão vestidas para o seu próprio casamento, as 10 estão se preparando para aquele momento. Agora eu vou contextualizar na nossa realidade, que é para a gente ficar mais atento, que essa palavra hoje é sobre nós. As 10 frequentam culto, as 10 vão à igreja no domingo, as 10 cantam os hinos que são cantados pela igreja, as 10 fecham os olhos quando a oração é feita, as 10 se arrepiam, as 10 choram, as 10 sentem a presença de Deus. Quem sabe as 10 estão na escala de algum departamento da igreja trabalhando. As 10 estão totalmente ambientadas e contextualizadas em todo o aparato necessário para o casamento, desde a aparência até o contexto, até o critério da virgindade, que é mais profundo. Ou seja, nenhuma delas está na prática contínua do pecado. Então vai ouvindo aí, as 10. Aí a gente tem que começar a se questionar: em que momento então 5 são consideradas santas, 5 são consideradas sensatas, prudentes, e de repente as outras 5, que são totalmente similares a essas primeiras 5, são de repente loucas? O que aconteceu aqui no texto? Que de repente uma é louca e uma é prudente. Você leu comigo e eu não vou inventar. O texto diz o seguinte, ó: as prudentes levavam azeite em suas vasilhas. Guarde isso. As prudentes... Aproveite agora a nossa oferta de aniversário com a junto com as suas lâmpadas. Agora, as insensatas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Então, vamos aqui, ó. A grosso modo, 5 delas pensaram em levar azeite na reserva. Porque qual é a logística desse casamento? Tem que entrar com a lâmpada ou a lamparina. Vamos aqui para a cultura brasileira para a gente entender mais ou menos. O que é a lâmpada aqui? É a nossa lamparina do Nordeste. Seja aquela que tem uma cúpula, ou seja aquela que só tem o buraquinho para o pavio e a chama de vela com um encaixinho, às vezes, né? Para um dedinho ou um pratinho. É o lugar para você transportar a chama. É o lugar para você chegar em qualquer ambiente e iluminar ele. Agora não se espante, você está dando glória porque não lembra, mas as 10 têm lâmpada e as 10 estão acesas. E é disso que eu tenho medo, gente. Porque ver a chama acesa é tendencioso no contexto achar que está todo mundo igual. Só que veja, 5 delas são consideradas prudentes, sensatas, porque elas não sabem o horário marcado para o encontro com o noivo.
elas só sabem o lugar. Então isso revela o quê? Deus destinou uma posição pela qual devemos aguardar. Isso fala sobre o lugar de encontro. Fala assim comigo, tem posição. Isso, porque o lugar aqui que a gente está pregando não é geográfico, não é geográfico. Deus não dependa que eu esteja num lugar fisicamente para atender o critério da minha salvação quando Ele voltar para a igreja ou quando Ele voltar para mim. Se eu estou aqui agora nesse culto e Jesus volta para arrebatar a igreja, eu estou salva sim ou não? Eu estou, você está certo, você não pode garantir minha salvação, mas ela está garantida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, você é salvo. Vamos para você então, que você pode responder por você, né? Você é um salvo, uma salva. Se você está aqui nessa noite, arrebatamento, igreja, você sobe ou não sobe? Amém ou não amém? Mas se amanhã, indo para o trabalho, no metrô, no ônibus, é a hora que Jesus vem, você sobe ou não sobe? Amém ou não amém? Amém ou não? Tem gente com dúvida. Amém ou não amém? Então esse lugar não é geográfico, ele fala sobre uma posição, sobre uma postura. O ir ao encontro do noivo é o seguinte, ó, você sabe a maneira que você deve estar quando eu chegar. Venha ao encontro, o que é isso? Segure na posição. Agora o horário, ninguém sabia. Então por que as prudentes são chamadas de prudentes? Porque elas avaliam o fator tempo. Então quem é considerada louca no contexto bíblico? Aqueles que não levam em consideração o fator tempo. Porque o azeite só entra na vasilha, escute isso, o azeite só entra na reserva, preste muita atenção. A necessidade de buscar azeite só aparece para essas 5 prudentes porque elas pensam o seguinte: temos o lugar, sabemos com quem vamos encontrar, mas não sabemos Então, já que a gente não sabe a hora, não temos o controle do tempo. Redobre a sua atenção. Não temos o controle do tempo. Então, quem é a sensata na Bíblia? A igreja que sabe que não tem o controle do tempo. Quem é o homem sensato na Bíblia? O homem que sabe que não tem o controle do tempo. Quem é a mulher prudente na Bíblia? A mulher que diante da vinda de Jesus, ela sabe que não tem o controle do tempo. Foi o próprio Jesus que falou, o dia e a hora ninguém sabe. O que é isso? Não tem o controle do tempo. Mas o noivo precisa me encontrar preparada para que eu possa entrar nas bodas. Então como é que eu vou fazer? Eu vou aguardar na posição que ele me deu e eu vou me preparar para recebê-lo independente da hora. Como é que eu faço isso então, Camila? Eu vou levar reservas. E é aqui que o azeite entra. A necessidade de buscar azeite só aparece porque elas têm a consciência de que, já que não sabem que horas ele vai chegar, pode ser que essa chama diminua, pode ser que esse pavio se apague. Então é necessário ter uma reserva de azeite, porque como é que essa lâmpada funcionava? O pavio ficava sugando o reservatório do azeite que era colocado dentro da lâmpada. Então, à medida que você colocava o fogo ali, preste muita atenção nisso, não era difícil colocar o fogo, não era difícil acender o fogo. Diga isso aí comigo, você que é pentecostal, diga, o fogo não é difícil acender. Isso, guarde isso, não é difícil. O difícil era preservar a chama. Eu sempre... Mas não faz... Difícil é manter a fogueira acesa. A manutenção da fogueira dá muito mais trabalho do que o fogo. O fogo basta combustão. Já sentou do lado de um crente pentecostal renovado, animado? Não tem depressão que resista. Não para aquele momento. Pode ser que depois em casa você volte, continue o medicamento, o tratamento, a terapia, normal diante aí do método que você recebeu ou precisou aplicar, sem problema nenhum. Mas na hora que tu tá do lado dele, tu fica aceso. Quem tá frio fica quente, quem tá triste fica alegre. Irmão, não é difícil acender o fogo, difícil é manter a chama acesa. Tem pessoas aqui, ó, nesse contexto, você não sabe dizer quem não tem azeite. Por quê? Porque aparentemente nesse contexto todo mundo está aceso. Na hora que os louvores cantam, a gente canta. Na hora que as pessoas oram, a gente ora. Na hora que as pessoas estão fazendo algo que é para Deus e Deus derrama a sua glória, até quem não é super espiritual sente a presença de Deus. Pode não discernir uma coisa e outra, mas fica aceso, fica ligado, fica consciente. É porque nós não vamos expor ninguém. Mas tem gente aqui hoje que está lutando contra a síndrome do pânico. Tem gente aqui hoje que está lutando
contra a síndrome do pensamento acelerado. Tem gente que só de eu ter falado isso, a mão já começa a suar, você pensando, será que eu vou ter uma crise? Ainda que essa noite, fica tranquilo, não vai. Aonde o fogo está aceso, meu irmão, é fácil driblar essas sensações e esses sentimentos, por mais legítimos que eles sejam. Eu não estou diminuindo eles, eu só estou aqui falando da força do fogo. Num ambiente como esse, pode acabar a luz, que quem tem medo de escuro, não fica com medo de escuro. O povo começa a dar glória, começa a dar aleluia. O único medo que alguém sente aqui é porque acha que Jesus está voltando e pensa, será que eu estou pronto? No resto, aonde o fogo está aceso, é difícil qualquer outra força, é difícil qualquer outra coisa capaz de consumir o poder desse fogo. Tem gente aqui que está atravessando níveis de depressão severa. Você se arrumou, veio para o culto, quem te olha não diz, você já cantou um hino, já falou com Deus, até você mesmo diz, puxa vida, eu estou tão bem. É assim mesmo, é o fogo, é o fogo. Mas o que faz as prudentes serem prudentes? Elas não ficam iludidas com fogo, elas ficam preocupadas em... Elas vão levar um peso a mais. E é isso que está na hora da gente voltar a se atentar nessa noite. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender, irmãos. Uma coisa é a graça, outra coisa é essa vida de regalia sem disciplina espiritual. Vamos falar a verdade cá para nós, diante de Deus, eu não estou criticando ninguém. A primeira a ser moída com essa mensagem sou eu. Eu tenho lutado para carregar vasilhas de azeite, mas eu preciso te falar a verdade. Vamos falar a verdade cá para nós aqui junto? Tá fácil demais. Tá muito mole. A gente consome um rios e já está saciado. A gente vê uma mensagem na internet e acha que aquilo já substitui uma disciplina espiritual. Jejum virou ritual de campanha, uma vez a cada ano. Sabe lá quando faz, quando isso deveria ser uma disciplina espiritual. Cada crente aqui deveria ter pelo menos um dia seu da semana para jejuar. Nossos devocionais são o suficiente para manter a gente no respirador espiritual. Vamos falar a verdade. É 15 minutos de oração para quem consegue orar 15. Às vezes 5 é lendo um capítulo da Bíblia e os outros 10 tentando formular uma oração. Porque a mente já está tão agoniada, tão indisciplinada. A dopamina digital já se tornou algo tão frequente na nossa mente pela barra de rolagem do feed, que há uma dificuldade tremenda no devocional para a gente conseguir formalizar ou verbalizar uma oração diante de Deus, e depois a gente quer que isso sustente a gente. Aí a gente vem para um culto como esse, adora a Deus com as canções, louva a Deus com os hinos, sente a presença de Deus, se arrepia, chora, recebe resposta, ouve de Deus a palavra e depois não entende por que na semana que vem fora da igreja a gente cai de novo, fora da presença fica fraco de novo. Se não tem alguém pregando, enfraquece de novo. Se não tem alguém orando e impondo a mão, fica fraco de novo. Por quê? Porque você abandonou as vasilhas para ficar com o pires na mão. É 1 minutinho de um rios, é 40 minutinhos de uma palavra que está sendo pregada na internet. Irmão, nada contra. Quem sou eu para falar do digital? O digital foi um ventilador que o próprio Deus usou e eu dou testemunho acerca da minha vida. Deus falou que faria e fez. Ele disse, ó, vou fazer assim, e fez. Quantos testemunhos legítimos, reais, sobrenaturais eu ouço? Quantas vezes eu encontro gente na rua que eu nunca vi na vida, mas que me viu em algum momento pregando a palavra, e para a glória de Deus, porque a gente não é nada, o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. E para a glória de Deus alguém diz, olha, eu estava em depressão e eu venci. Olha, eu estava com desejo suicida e isso acabou. É maravilhoso, só que isso aí é fogo aceso para manter a chama. Tem que ter vasilha, filha. Tem que ter vasilha, irmão. Senão não fica acesa. E a verdade é que a gente está pensando que o reino do céu é essa empresa de aplicativo rápido que a gente pede comida. É que eu não posso falar. E não é não. Agora, sabe o que é antagônico a isso? Sabe o que é antagônico? Ou seja, totalmente contrário a essa realidade, apesar do contexto que a gente está vivendo aqui, é que a gente quer encontrar com o noivo. A gente consegue dizer que está indo encontrar com ele sem falar com ele.
Já há um ano eu tenho reproduzido uma frase sistemática, e essa frase é: mais importante do que falar de Deus é falar com Deus. Que suja. Paulo carrega consigo algo e ele vai dizer assim: olha, estou falando aqui nas minhas palavras, eu tenho buscado por mim e tenho consagrado para que, ganhando a muitos, eu não me perca a mim. O que ele está dizendo? Para que eu não leve a salvação para os outros e perca a minha. Mas esse está sujo. Para que eu não ache também que fazer o que eu estou fazendo para Deus substitui a vida que Deus quer que eu tenha com Ele. Buquitinho mordeu a sua bunda, Buquitinho chafado este, hein? Eu temo por isso e eu digo: Deus, essa é uma oração recente que eu tenho feito nas últimas 2 semanas. Eu disse: Deus, não me deixa amar mais o ministério que o Senhor me confiou do que o Senhor. E eu oriento aos meus amigos que pastoreiam, que lideram, que tocam, que têm algum ministério: orem essa oração. Senhor, não me deixe amar a igreja que o Senhor me deu para cuidar mais do que o Senhor. Senhor, não me deixa amar mais o meu ofício no louvor, seja no instrumento ou a liderança da minha intercessão, a atividade que eu ofereço para Ti, mais do que meu relacionamento contigo. E eu posso falar disso, gente, porque eu entendo de ativismo religioso, porque aqui não está uma hipócrita, não. Já houveram dias de só poder dormir 3 horas de sono por noite. E aí eu te pergunto, numa hora dessa, você acha que dá para dar para Deus uma hora de joelho? Eu estou falando de carne morta, de mente desgovernada. Mas depois quer que a glória de Deus desça. E pela glória, às vezes até desce. Só que dom manifesta o que Deus te deu, não revela o caráter que você tem. E no céu não adianta dar carteirada. Sou pastor, sou pregador, sou cantor, sou adorador, sou membro. Irmão, não adianta. O que me impressiona é que no final desse contexto, aquelas que foram comprar azeite em cima da hora, por quê? Porque depois não vai dar tempo. Aquelas que foram comprar azeite em cima da hora, bateram na porta dizendo assim: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele disse: olha, eu não vos conheço. Aí eu me lembro das palavras do próprio Jesus. Eu disse palavras de quem? Jesus vai dizer assim: olha, naquele dia, que dia? Nesse dia, no dia desse mesmo contexto aqui. Aí ele vai dizer assim, ó: naquele dia, o dia do juízo, muitos, não são poucos, ele diz, muitos vão vir diante dele e vão dizer assim, ó: em teu nome eu curei. Gente, por favor, redobra a atenção aí. Olha isso aqui: em teu nome eu curei. Eles não vão dizer em teu nome eu tentei. Eles não vão dizer em teu nome eu fingi. Eles vão dizer em teu nome eu curei. Qualquer blusa, pega qualquer blusa. Em teu nome eu curei. Ou seja, qualquer tem mesmo. blusa. Tem fogo? Então tem não vai fogo pra escola, mesmo. pronto. Tá aceso? Tava aceso mesmo. Que tem coisinha. E muitas outras coisas. Prodígios, sinais, maravilhas. E quais são as palavras que Jesus vai dizer para estes? Apartai de mim para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. A mesma palavra que as 5 loucas ouviram. Como nunca conheci? Como nunca conheci? Se você bota a mão na cabeça de alguém para expulsar um demônio e você diz assim: sai em nome de Jesus, você conhece Jesus, sim ou não? Então eu preciso levar você a refletir. Quem são esses muitos que vão dizer em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei, cantei, avivei, renovei, discipulei? São ímpios, gente. São ímpios. Então vamos falar rasgado aqui? São quem? São crentes. Aí é por isso que Jesus diz que as 10 eram virgens. Isso mesmo, irmão, tá errado não. As 10 eram crente. As 10 frequentam culto. As 10 tomam ceia. As 10 comem o pão. Eu imaginei que hoje não ia ter muito glória a Deus mesmo não. As 10. Mas é bom, é sinal que você está refletindo mesmo. Você está pensando assim: rapaz, já pensou se eu sou as 5? Louca, porque antes você nem pensava nisso. Porque você achava que as outras 5 são translocadas, desviadas, estão na festa, estão no baile. Então não, estão nesse culto.
Então veja, eles não vão dizer em teu nome eu tentei, em teu nome eu fiz. Sabe quem fazia no nome dele também, chegou uma vez todo alegre? O discípulo João. João, sendo discipulado por Cristo, está vivendo agora uma maravilha. Ele expulsou o demônio de algumas pessoas e ficou alegre porque viu a autoridade de Deus sendo manifestada através dele. Aí ele chega correndo todo alegre para Jesus e ele diz assim: Senhor, nós expulsamos alguns demônios e vimos que eles se sujeitam ao teu nome. E aí alegre, e Jesus vai pegar ele, vai dar uma segurada nele e vai dizer assim: não fique alegre por isso. Se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. O que ele está dizendo? João, não deixa isso tirar o seu foco. Como um pai, é como se ele estivesse dizendo assim: eu queria te ver alegre assim todo dia, só de saber que você está salvo. Não é de saber que demônio se sujeita à autoridade e ao poder de Deus na tua vida, não. Davi, no Salmo 51, minha gente, já era rei sobre todo Israel. No Salmo 51, Davi já tinha exército, poder, nome, renome, fama, reconhecimento. Mas por causa da queda com Betseba, ele percebeu que alguma coisa no relacionamento dele com Deus mudou, porque quem muito é dado, muito será cobrado. E isso também tem relação com a nossa intimidade com Deus. Alguém aqui talvez riu com a brincadeira da pastora Aline, e ela falava: será que Deus tem um tempo comigo e tal? Irmãos, Deus ama a todos igualmente. Isso eu não falo agora em defesa da pastora Aline, não. Eu falo isso em defesa da própria justiça divina. O amor de Deus para a humanidade foi totalitário, sem exceção alguma. Acepção alguma Deus faz para salvar o homem. Então veja, o amor de Deus pela humanidade, ele é máximo, extremo, e não tem acepção de um para o outro. Camila, Deus ama a todos, mas se relaciona diferente. Porque não tem a ver relacionamento, não tem a ver com quanto Deus me ama, mas tem a ver com quanto em reação a esse amor eu decidi me relacionar com Ele. Então você vai sentar nessa cadeira hoje aí, vai dizer para mim que Deus anda com você, e quando você relaciona com Moisés, com Paulo. Então você está vendo que Estevão vê todo dia, céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo. Não me irrita. Relacionamento, irmão. Renúncia, entrega, decisão. Quem aguenta levar o peso? E se tem alguém aqui que sabe da alegria de levar o peso, é quando você consegue orar um pouquinho mais. E você levanta o rosto molhado e você diz: meu Deus, por que eu não faço isso todo dia? Verdade ou mentira, gente? Quem não concordar é porque já são as 5 loucas dizendo: não é pra mim. Não vem que não tem. Aí Davi entende isso. Quando ele tem tudo, mas não sente mais a alegria da salvação que ele tinha. E eu acredito que ele nem sabia que o nome disso era alegria da salvação. Eu acho que ele deve ter descoberto quando percebeu que não tinha mais. Por quê? Como é que está o exército? Está ok. Como é que está o palácio? Está ok. Como é que está a comida? Está ok. Como é que está o campo? Está ok. Como é que está o reinado? Está ok. Como é que estão as tribos? Está todo mundo ok. Então sou eu que não estou bem. Por que eu não estou bem? Deus já me perdoou, já consagrei, já jejuei, já orei. O que está acontecendo? Ele tinha que pegar mais vasilha, buscar mais azeite, consagrar mais. E foi o que ele fez. E aí, enquanto ele orava, veio o Salmo 51. Porque o livro de Salmos é um livro de orações que se tornou também um livro de canções inspiradas em orações. E aí ele vai orar. E ele vai dizer o quê? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Põe em mim de novo um coração contrito, quebrantado, um espírito reto. E qual é a parte mais angustiante da sensação de Davi? Ele reconhece que perdeu. Torna a dar-me. Porque isso, irmão, quem dá é Deus. Torna a dar-me o quê? Quem lembra? A alegria da salvação. Não é a alegria do dinheiro, não é a alegria das mulheres, não é a alegria dos homens, não é a alegria das festas, não é a alegria da rede, não é a alegria do algoritmo, não é a alegria do patrocínio, não é a alegria da efusão do louvor, não é a alegria da efusão de ouvir uma profecia ou uma pregação, não. É a alegria que se manifesta no mais absoluto silêncio ordinário da vida. Foi isso mesmo que eu disse. É uma
alegria que se manifesta no mais absoluto silêncio ordinário e rotineiro da vida. É você estar mais um dia com a barriga na pia lavando uma louça, coisa que você vai fazer todo dia, e tá ali daqui a pouco, aleluia, eu sinto a tua presença, Senhor, gratuitamente, lhe dada como um dom, como uma dádiva. Às vezes você dá uma olhada no aplicativo, quanto que eu tenho na conta? Nada. Mas você se sente mais farto do que muito bilionário nesse mundo, porque é uma efusão que não depende de nada para te deixar feliz. É por isso que a Bíblia ensina que esta mesma alegria, qual a do Senhor, que é a nossa força. Por que está fraco? Por que está fraco? Porque talvez esteja precisando fazer a oração que Davi fez. Torna a dar-me. Por quê? Porque ela é tão sutil, ela não é arrogante, de forma que quando pecamos, negligenciamos nossa vida de oração, perdemos e nem percebemos. E quando a gente percebe? Quando percebemos que conquistamos tudo o que queríamos, menos a única coisa que o tempo nem o dinheiro podia conquistar. A alegria da salvação, ela é dada por Deus para todos aqueles que são salvos. Eu vou falar. Não é de mais remédios que você precisa. É de buscar a alegria da salvação de volta. Não é de mais um turno, mais uma carga horária que você precisa. É conseguir nessa noite ainda, antes do culto acabar, vencer o sono, o cansaço. Focar numa palavra como essa e dizer: Senhor, é para mim, torna a dar-me essa alegria. A verdade, Senhor, é que hoje, se eu não comer o que eu quero, eu não fico mais feliz. Se as coisas não acontecerem no meu tempo, eu não tenho mais essa alegria. Torna! Eu creio no poder da palavra, eu creio. Eu vou te dar alguns segundos aí agora. Se você está aqui nessa noite e você sente que algo em você se perdeu, e você não sabia o que era porque continuava frequentando os cultos, não sabia o que era porque continuava lendo a Bíblia, não sabia o que era porque continuava vivendo a vida que aparentemente você vivia antes desse vazio tomar conta. Mas nesta noite, enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo testificou aqui no coração de alguns, dizendo: você perdeu a alegria da salvação. Interceda por você aí agora, e em espírito de oração, se isto é para você, diga: Senhor, torna-me dar essa alegria de novo. Aquela alegria que recebe todos aqueles que o Senhor abençoa enquanto dormem. Eu vou falar como Deus está mandando. Quando as disciplinas espirituais saem por uma porta, a paz que excede todo o entendimento sai pela outra. Vou falar como Deus está mandando. Não é de mais remédio que você precisa, é voltar a praticar obras de justiça para ter um sono agradável. É por isso que você já não dorme bem há meses, porque você não tem mais práticas de obra de justiça. E justiça é a premissa do reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas estamos nos tornando glutões, achando que final de semana é só para entretenimento, relaxar, botar o pé pro alto, pedir comida de aplicativo e maratonar série. Aí o que é isso? É entretenimento? Não, é fuga, porque na segunda-feira a vida bate de novo na porta e ela entra com o pé pela frente, no meio dos nossos peitos, para cima do nosso corpo, e derruba a gente. Aí ao invés de chegarmos neste culto com vasilhas, chegamos aqui com pires. Só mais um pouquinho, para quê? Para o dia de amanhã. Por quê? Porque nos desabilitamos de fazer estoque reservas. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Essa palavra é para mim e é para você também. Bota a mão esquerda na mesma altura. Vamos, 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 em nome de Jesus. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho. Olha aqui para mim. Não vai botar de qualquer jeito, não. Tu vai abrir os braços em volta dele e vai sacudir ele ou ela nesta noite. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para ele ou para ela: 2025 é o ano do teu estoque. Estoque de quê, Camila? De azeite. É 1, é 2, é 3. Bota a mão no ombro dele. Diga: 2025 você vai fazer estoque. Tua vida vai ter tanta unção que aonde você passar
só vai ficar um rastro. O perfume do azeite. A negligência vai embora. O devocional vai melhorar. Tu não vai ler só um capítulo da Bíblia por dia, não. Tu vai ter que botar despertador. Tu vai mergulhar no texto sagrado, que você vai se esquecer do horário. Bate na mão de alguém, seja profeta, diga: esse é o ano do teu azeite, esse é o ano das tuas vasilhas, esse é o ano. Trouxe a Tupperware espiritual, veio com pirex, aonde estão os vasos e as vasilhas. Abre espaço, porque aonde tiver vaso, o azeite vai descer. Aonde tiver aonde tiver vasilha, o meu Deus vai encher. Enche, Senhor. Enche, 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 enche. Camila, eu não tenho força, eu também não tinha, mas Deus não trabalha com quem tem força, Deus trabalha com quem não desiste. Não desista da sua vida espiritual, não desista do seu relacionamento com Deus. Raízes fortes. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós, muitas vezes a gente se sente um sem vergonha que não tem mais jeito. Com todo respeito, mas eu estou falando com você com um carinho. Tanto que eu coloquei meu nome no rolo. Eu me sinto igual, como uma sem vergonha que não tem jeito. Quer buscar, quer se encher, mas quando vê, já deixou outra coisa tomar a mente. Quando vê, já está varrendo casa, já está dirigindo, já está na empresa, já está conversando com alguém no WhatsApp. É que eu falo na orelha, eu não tô podendo fazer na cabeça. Eu vou ficar doido aqui na tua casa, mas nem fudeu. Na minha casa do papai, fui na feira, cheguei agora. Então, e a gente falei, só que o Senhor nos trouxe hoje aqui para dizer. Eu não disse que ia ser fácil, mas vim te animar para dizer que é possível. Aí você diz, Camila, eu não acredito mais em mim, eu acho que eu não consigo mais recuperar a vida que eu deveria ter com Deus. Porque o diabo e a tua consciência, vez ou outra, fazem o seguinte com você, fica fazendo você olhar para trás o tempo todo para você ver o tamanho do tempo que você perdeu. Dizendo para você assim o tempo todo, ó, era para tu ter mais unção. Eu tô pregando aqui, tem alguém dizendo assim, você sabe que teu ministério era assim, era para tu estar ali também. Ele fica o tempo todo, sabe, querendo botar essas coisas na nossa cabeça, como se a gente só pudesse aferir o tempo que ficou para trás. Só que aí você perde o tempo agora. E essa mensagem, não sei se você percebeu, porque a chama e o azeite tomam conta, mas eu quero que você se lembre de uma coisa que eu disse no início. Essa mensagem, o que separa as loucas das prudentes são aquelas que têm consciência de que não têm o controle do... Para de ficar olhando para trás, você não tem o controle do... E não é só do de trás não, o que está por vir também. Rapaz, você fica achando que Deus conta tempo igual a gente conta? Aí que já passou muito tempo. Rapaz, Deus vira a tua vida, homem, com um telefonema. Rapaz, uma pessoa que tu esbarra na rua. Quando Deus decide virar, esse esbarrão vira casamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque hoje eu não vim pregar bênçãos materiais, não. O que eu estou querendo dizer com isso? Nosso relacionamento com Deus, Deus está dizendo assim, ó, eu tenho muito mais para te acrescentar no que está por vir do que o que você tem para contabilizar o que perdeu. Não, você não ouviu, eu vou falar de novo. Assim te diz o Senhor, o que eu tenho para te acrescentar no que está por vir não se compara ao
que você contabiliza quando pensa no que perdeu. Então, não chore mais lágrimas de remorso. Entregue as lágrimas de arrependimento. Camila, eu gostaria de ter orado mais. Camila, eu gostaria de estar com a minha vida espiritual mais robusta. Camila, eu gostaria que o jejum hoje não fosse mais um sacrifício. Eu gostaria que o sacrifício hoje para mim fosse fazer um jejum tipo de Esther, 3 dias sem comer e beber. Mas não, Camila, um de meia-noite a meio-dia já me arrebenta na emenda. Só que essa noite não é sobre ter o controle do tempo, é justamente ao contrário. É buscar hoje e amanhã como se fosse o último dia da sua vida, por ter clara consciência de que de fato você não sabe quando ele será. Qual é o nome disso, Camila? Eu vou definir com uma palavra: mais do que responsabilidade. Sabe qual é o nome disso? Humildade. Humildade. É você ser tão conscientizado pelo Espírito Santo de que eu não posso sair sem orar hoje, eu não vou acordar e vou ficar sem orar hoje. Por quê? Porque minha vida depende disso. Isso não é uma linguagem figurada. Sua vida eterna, que é muito maior do que essa vida terrena, de fato depende disso. Vamos falar aqui abertamente? Você acha que quem nunca fala com Deus aqui, a porta do céu vai estar aberta para ele? Por quê? Porque vem para o culto? É sério que a gente está achando isso, gente? Deus está dizendo: rapaz, você não falava comigo quando precisava. Vai querer entrar aqui para quê? E sabe o que mais me deixa temerosa? É que quem é bode, né? Quem é bode? Quem está fora, quem é do capiroto, né? Porque hoje em dia ninguém esconde mais. Quem é do capiroto, tem até quem abre a boca e diz assim: eu quero mesmo ir porque lá é melhor. Ok, aí é uma escolha de cada um. Só que essas pessoas já estão preparadas para a porta fechada. Elas não me preocupam e nem elas se preocupam. O que de verdade me preocupa, e você deve pensar, é você estar fazendo tudo certo aqui, pensando que vai abrir lá. Eu acho que pior do que ter certeza que não vai entrar, é viver a vida inteira. Jesus não vai falar isso não, mas eu estou parafraseando hoje para você entender. E chegar naquele grande dia e você, achando que vai entrar, ouvir algo tipo assim: sou eu que estou falando isso, tá? Jesus não vai falar isso não. É só para a gente entender. Você quase conseguiu. Gente, só tem uma coisa pior do que saber que perdeu: achar. Ei. No céu podia ter negócio de primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Média, igual escola. Nota, vê esse aí no ano. Quanto? 10, vai lá, com louvor. Outro, 9, vai. Quanto que é? Média, 5, vai, passa, vai. Vai. Mas não vai ter isso não. Ou entra ou não entra. E quem entrar, entrou. E quem não entrar, não tem recuperação. Eu tenho que falar algo rasgado aqui. Irmãos, a ideia de purgatório não existe nesta Bíblia. Essa segunda chance, Camila, aí depois a gente pode conversar teologicamente, mas na nossa fé judaica, cristã e protestante, não encontramos embasamento para isso. Tire da sua cabeça a ideia de recuperação pós-morte. O que está escrito aqui é que depois da morte segue-se o juízo. Mas é que é injusto. Se esse Deus é tão bom, por que não vai dar uma outra chance? Rapaz, Ele está te dando a vida. Mas sou eu e você que desenvolve a recorrente mania de quê? Domingo que vem eu entrego a vida para Jesus. Depois que eu casar, eu entrego a vida para Jesus. Quando eu parar de beber, eu entrego a vida para Jesus. Quando eu parar de fumar, eu entrego minha vida para Deus. Depois que eu me aposentar, eu vou ser um bom crente. Depois que eu botar os meus filhos para poder casar, tu vai ver, eu vou servir a obra de Deus, que é uma maravilha. É sempre depois, mas nesta noite Deus te parou nesse culto. Trouxe uma pregadora pentecostal que está sempre acostumada a falar de fogo, mas hoje veio falar de vasilha vazia. Para poder te lembrar que o tema da mensagem hoje é: depois. Não vai dar tempo, não finge que não ouviu não, repita aí: depois. Não vai dar tempo. Depois não vai dar tempo. E é a gente que está criando essa utopia, essa história. Domingo que vem, depois que eu parar de beber, depois que eu parar de fumar, Amiga,
Depois que o fulano casar comigo, depois que eu casar com o fulano, com todo carinho, mano. Velho. Deus me trouxe aqui para te dizer com o maior carinho do mundo. Depois, não vai dar, cara. Você criou isso. E isso é tão sólido quanto essa mesa, mas não é verdade. Olha para cá. E um erro não deixa de ser um erro só porque está sendo cometido sinceramente. E eu sei que você ama o Senhor, por isso que eu estou pregando essa mensagem para você. Por quê? Porque domingo à noite você podia estar em qualquer balada de São Paulo, mas você escolheu estar num culto de adoração ao Senhor. Então o que eu sei sobre você, mesmo não te conhecendo? Que Deus ainda é o único Deus verdadeiro para você. Só que eu preciso encerrar essa mensagem e te alertar de algo. Deus já sabe que Ele é o único, mas a porta do céu só estará aberta para quem reconhecer que Ele também deve ser o primeiro. E a verdade é que o primeiro, vez ou outra, tem sido o WhatsApp. O primeiro, vez ou outra, tem sido nossa rede social. O primeiro tem sido o seu CNPJ. E Deus está dizendo, para muitos eu sou o único. Mas eu só serei reconhecido naqueles que me puserem como primeiro. Elas entenderam, todas, 5 delas na parábola, eu estou contextualizando, entenderam que todo compromisso que elas tiveram tinha que ser bloqueado. Por quê? Porque elas não tinham controle do tempo. E a vida só vai voltar a andar de novo depois que o noivo voltar. Então, qual é a ideia aqui do texto? Qual é a prioridade? Esperar o noivo. Qual é a prioridade? Vamos lá para a gente encerrar junto. Qual é a prioridade? A partir de hoje, meu irmão, quando tu estiver no ponto de ônibus e alguém perguntar assim, está esperando o ônibus? Você vai dizer, não, estou esperando o noivo. Se o noivo não vier, eu vier o ônibus. Quem entendeu aí, diga amém. A partir de hoje você está lá refogando o arroz. E a pessoa vai dizer assim, e aí, está fazendo almoço? Não. Estou me preparando para o noivo. Se o noivo não vier, eu termino o almoço. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Se alguém chegar para mim hoje aqui quando o culto acabar, e aí, meninas, a conferência juntas, estou preparando a conferência juntas? Não. Estou preparando a minha vida, minha alma para encontrar com o noivo. Se o noivo não vier, a conferência vai ser realizada em algum momento desse ano. Eu não vou te contar nada agora. Você está entendendo? Então, deixa eu ver se está funcionando. O que você está fazendo hoje aqui? Se o noivo não vier, a gente continua o culto. O que você está fazendo? Ouvindo a mensagem? Não. Estou esperando Jesus. Se ele não voltar, eu termino de ouvir essa menina está pregando. Coloca isso na cabeça, deixa pregar aí agora. Olha em coloca isso na cabeça. Fala alguém, gente. Fala os 3 aí. Vocês aí, aí atrás, por favor, fala alguém. Diga, coloca isso na tua cabeça. Coloca isso na tua cabeça. Ai, eu estou esperando um casamento do Senhor. Espera as portas do cordeiro. Se o cordeiro não vier, quem sabe ele não te dá marido. Mas não coloque nenhuma outra coisa na frente do Senhor. Porque isto é loucura. É isso que a parábola está dizendo. Pra quem está lá na balada não é loucura não. Pra quem está lá fora não é loucura não. Mas pra quem está aqui dentro, meu irmão, se qualquer outra coisa está destoando da vida que você deveria ter, que é esperar um noivo, é loucura. Tá fazendo o que aqui? Mas isso é pra quê? Acorda, igreja! Você sabe que a igreja surgiu? A igreja primitiva? As últimas palavras de Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, antes da assunção dele ao céu foi: ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. Se cumpre o salmo messiânico, a comitiva angelical vai adiante dele e os discípulos vão ver os pés de Jesus saindo do chão e começando a voar. E não é David Copperfield, não. Não é show, não. É mundo espiritual contrariando toda a realidade da física. Isto é o arrebatamento da igreja. Os pés dele vão subindo e por entre as nuvens ele sobe até sumir. Como o povo está maravilhado com aquilo, pô. Vê um show de mágica e já fica encantado.
Você imagina ver, sem corda, sem luz e sem nada, na luz do dia, um homem subindo, o Filho do Deus vivo. Imagina você ver a cena sabendo do que disse Davi: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó moradas eternas, para que entre o Rei da Glória. O porteiro nunca abriu a porta, Val. Aí ele pergunta: quem é este o Rei da Glória? E a comitiva angelical continua: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó moradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Como se o porteiro dissesse: rapaz, isso aqui não é bagunça não, ou fala quem é ou eu não vou abrir. E aí ele diz: o Senhor poderoso na batalha. Traduzido em Apocalipse: aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. É isso que eles estão vendo em Atos 1. Aí ele vai subindo e sumindo. De repente, some. Está todo mundo assim, ó. Se até você está me olhando, imagina a cena. Aí um anjo que deveria ter ido, ficou para situar a galera. Porque, meu irmão, toda igreja, todo movimento sobrenatural tem que ter alguém para organizar o rolo. É daí que nascem as heresias. Um anjo ficou, olhou para ele, Pedro, se eu não me engano, e disse: varões galileus, que é que estás olhando para as alturas? Dá vontade de brincadeira. Porventura não sabeis que o mesmo Cristo que agora viste subir por entre as nuvens, de igual forma, por entre as nuvens descerá. Ao ouvirem isso, ficaram com aquilo na cabeça. O que? Jesus vai voltar. Ficaram com aquilo na cabeça. Ficaram com aquilo na cabeça. É isso que tu tem que botar na tua cabeça. Tu tá cheio de crise porque só pensa em dinheiro, sucesso e fama. Bota na tua cabeça que Jesus vai voltar. Que a crise, o dinheiro, o sucesso e a fama vão perder relevância na tua consciência. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eles começaram a ficar com isso na cabeça. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, pelo que o anjo falou, não pode encontrar gente aqui estatalado, olhando para cima sem fazer nada não. Foi dali que surgiu a igreja. Por quê? A igreja primitiva. Porque foi o primeiro movimento de retirada para irem orar num lugar. E nessa ocasião foi na casa de Maria. Porque eles oravam pensando assim, ó. Qual a referência que eles têm? Os profetas. Elias ora sumia aqui, daqui a pouco aparecia lá. Então eles não contabilizaram tempo. Eles sabiam que não tinham o controle do... Todo homem aqui, toda mulher aqui, incluindo eu, que estiver vivendo a vida tentando controlar o tempo, se perderá do único motivo pelo qual a sua vida vale a pena a espera, que é esperar Jesus voltar. Não queremos espera, queremos resposta. Não queremos espera, queremos movimento, entretenimento, avivamento, inventos, encontros, conferências. E tudo isso eu vou falar porque sou igreja e posso dizer: isso é chama, 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 fogo, fogo, fogo. E não continuará aceso se por detrás de nós a porta não estiver fechada, para que Deus encha de azeite as nossas vasilhas. A igreja primitiva tinha isso em mente: Jesus vai voltar. Então eles saíram dali e começaram a orar. O que eles oravam? Eles oravam pedindo direção, resposta, apontamento de como eles deveriam se comportar até que ele venha. Então toda decisão, por favor, não perca isso por nada, toda decisão que eles tomavam tinha uma premissa. Qual? Tudo orbitava em volta da vinda de... Vamos fazer isso? Mas se quando ele voltar a gente estiver fazendo isso, a gente sobe? Rapaz, se cada vez que tu quisesse pecar, o altar da volta de Jesus tivesse, a coluna, né, o memorial da volta de Jesus estivesse na sua mente, cada resposta que tu fosse dar no Instagram, no WhatsApp, que você pensasse assim, ó, se na hora que eu estiver escrevendo isso, ele vier, será que, ei, briga com o marido vai acabar hoje.
Não levanta celular não, estou pregando a vinda de Jesus, presta atenção. Imagine se a cada decisão que nós fôssemos tomar, pensássemos assim: tá, eu vou tomar essa decisão, mas isso vai me atrapalhar em alguma coisa na volta. Gente, quanta coisa a gente não ia fazer. Estou mentindo, gente? Ou é só lá em casa que de vez em quando desarranja? Eu já vivi umas discussões já com meu marido. Ai, você discute? E lá em casa a gente ainda tem um debate, né? Porque a palavra... E ele é terrível. Tudo que eu converso com ele termina. E o princípio? Que é princípio? Submissão. E aí eu vou pregar, peço ele, amor, ora por mim, bota a mão na minha cabeça. Não por coincidência, são os dias que eu mais... Aí quando eu volto eu digo: amor, deu muito certo. Me abençoa de novo. Aí ele diz assim, quando eu volto eu digo: amor, deu muito certo. Me abençoa de novo. Aí ele diz assim: eu te falo, o segredo é submissão. Então, vez ou outra, a gente vive situações... Irmã, se Jesus voltar na hora que tu está quebrando um princípio, uma resposta severa, sabe? Vamos falar agora aqui rasgado com os namorados, aproveitando a semana que passou. Olha para aquela rua onde tu está namorando e pensa: se Jesus voltar agora, será que ele me acha nesse breu? Tu não vai namorar aí, garota. Sai daí. Você que diz que não consegue controlar. Ai, Camila, que a minha namorada sabe que eu moro sozinha. Tem dia que ela apronta. Ela vem aqui em casa e você abre a porta, catiço. Você abre a porta. Se na sua mente tivesse assim, ó: Jesus vai voltar. Toda ação que você estivesse para fazer, você iria pensar: se ele voltar enquanto eu estiver fazendo isso aqui, eu vou? Você sabe que não. Não é o que você quer que ele te encontre fazendo. Como ele quer nos encontrar? Com fé. O que é isso? Esperando. A Bíblia diz que tudo é possível ao quê? Tudo mesmo, irmão. Então pela fé a gente renuncia. Pela fé a gente aguenta o peso das vasilhas. Camila, por que você está falando tanto de vasilhas? Porque o mesmo termo utilizado aqui é o termo de 2 Reis, capítulo de número 4. Acerca de uma mulher que teve um marido falecido e esse marido deixou uma dívida na casa antes de morrer. Aí agora o credor da dívida está batendo na porta e vai levar os 2 filhos dessa mulher como pagamento dessa dívida. E aí ele diz: olha, vou levar os meninos. Aí essa mulher sai correndo ao encontro do profeta Eliseu, boca de Deus na terra, sucessor de Elias, porção dobrada da virtude, do poder que estava sobre a vida do seu mentor. Elias repousava sobre a vida de Eliseu. Aí ela sai em direção a ele e diz assim: olha, meu marido teu servo era um homem de Deus, temente ao Senhor, ele morreu. Agora o credor está na porta para levar meus 2 filhos como pagamento de uma dívida que o falecido deixou. Aí Eliseu vai dizer assim para ela: declara-me, o que você tem em casa? A mulher na prova, porque se ela achasse que tinha alguma coisa, ela pagava a dívida. Tomada pela escassez, ela diz: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Aí ele diz assim: faz o seguinte, vai a todos os teus vizinhos. Não vai só os que tu gosta, não. Não vai só os que você se dá bem, não. Vai a... Pede vasilhas. Não poucas, vasos também. Não poucos, mas... Vamos embora, gente, para encerrar junto. Mas... Pede muito. Olha para o teu irmão, me ajuda a pregar. Diga para ele: quanto mais, melhor. Quanto mais o quê? Vasilha fala de espaço. Então eu vou traduzir para a gente entender e aplicar na nossa vida. Não está falando de cumbuca, está falando de espaço. O que o profeta está dizendo para ela? Quanto mais espaço para Deus trabalhar. Pede vasilhas, vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Significa, pega tudo o que você precisa para abrir espaço. Aí você coloca dentro de casa. Fecha a porta. Eu imagino essa mulher, pastora Elisete, chegando em casa assim, ó. Porque a casa já está montada, a casa tem a mesa, a casa tem um lugar das coisas da gente que está arrumado. Sim ou não, gente? É normal isso. Então, para caber tanto vaso e vasilha que não foi projetado para estar lá dentro, eu vejo essa mulher empurrando uma cadeira. Alguém mais vê isso ou eu estou viajando?
caber, gente. Ela está pegando um monte de coisa que não era da casa. Ela está criando um estoque dentro de casa. Então eu vejo ela empurrando cadeira, eu vejo ela empurrando esteira, eu vejo ela empurrando coisas para o canto para caber aquilo que ela foi buscar. O que ela teve que fazer? Abrir. E não foi pouco espaço não, tem que ter sido... Porque Eliseu disse, vai a todos e pede muito. Então ela teve que abrir muito. Pega o azeite da botija e derrama sobre os vasos e sobre as vasilhas. O texto diz que a botija virada, meu irmão, enquanto tinha vasilha, enquanto tinha vaso, o azeite não parava de descer. Era as vasilhas embaixo e o azeite descendo. Era ela abrindo espaço e Deus multiplicando. Era como se Deus dissesse assim, tu nunca vai ter mais vaso do que eu tenho azeite. Enquanto você me der espaço, eu vou derramar. Enquanto você me der espaço, eu vou colocar. Está entendendo o que Deus está falando aqui com alguém? Deus está dizendo, você quer poder, você quer unção, você quer relacionamento, você quer estar pronto para a vinda, mas você não me dá espaço. Aí ela diz assim, traz mais um. Aí o filho que estava ajudando diz, acabou. E o azeite parou de descer. Então enquanto tinha vaso, enquanto tinha vasilha, Deus está dizendo, você nunca vai me dar mais espaço do que eu tenho disposição de trabalhar. Camila, não entendi, vai entender agora. Se você der 10 minutos para Deus, Deus vai trabalhar em... Mas se você der 20, Ele vai trabalhar em... Ele está dizendo, eu vou trabalhar de acordo com o espaço que você me... Ah, Camila, mas eu queria mais. Aí Deus olha para você aqui na terra, maratonando a série, e dizendo, eu também, mas você não me dá espaço. E ainda diz que é porque não tem tempo. Só que só hoje o seu telefone contabilizou 3 horas na rede social, contando os pedacinhos durante o dia, entre um pipi e outro no banheiro. Quanta bexiga riada para tratar daqui a um ano? Estou mentindo? Pergunta aí para os médicos. É uma desgraça desse século, é ir para o banheiro e levar o telefone. As coisas acabam e aqui não acaba. Então, fulano, deixa eu te falar. Aí alguém bate, calma aí. Deus, eu quero. Deus está dizendo, eu também. Mas você tem que... Como é que eu vou te dar um rolo com você lendo só um capítulo por dia? Você não me dá? Você quer poder de Deus, mas você não me dá? Faz assim perto do vizinho, faz assim, dá licença aí. Fala para ele com carinho, fala assim, chega para lá. Quem quer receber mais de Deus, fica de pé para abrir espaço para Ele nessa noite. Isso, me dá espaço. Senhor, eu quero empurrar. Eu quero empurrar os móveis, sabe, que estão me atrapalhando. As coisas na minha agenda que estão me atrapalhando. De dar a hora que é tua, o tempo que é teu. Você sabe uma coisa que eu percebi esses dias e que me entristeceu, gente? As orações estão apressadas igual os áudios de WhatsApp. Ora-se como se fosse apenas um ritual. Já virou um jargão. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui na tua presença, abençoa, faz assim, assado, em nome de Jesus, amém. Tudo com pressa. Depois você não entende, coisas acontecendo, você diz, por que Deus não me falou? E Deus falou, eu estava cheio de informação para te dar, mas não deu tempo. Porque você não me dá? Eu tenho que fazer tudo que você quer no tempo que você dá. Me dá de 15 minutos de devocional. Quando eu estou começando a te entregar o rolo, tu já está, em nome de Jesus, amém. Por que quando eu peço para ficar de pé, já tem gente levantando e saindo para ir embora? Porque quer poder de Deus, mas não quer dar espaço. Mais importante do que eu estar pregando aqui, a palavra de Deus, ela é única. É terminar a palavra e dizer assim, vamos orar sobre essa palavra? E aí o que nós vamos orar em cima disso é que vai determinar o teu domingo. Porque eu falando sou eu falando, mas a gente falando com Deus, gente, é outra coisa. Mas não, meu culto tem que caber, Deus tem que caber no meu culto, no meu tempo, no meu jeito. E eu sei que não é todo dia que essa igreja é uma igreja ordeira. Aí eu te falo, a gente não aguenta um culto. Tu vai aguentar esperar a vinda de Jesus. Então isso é
muito sério, irmão. E se você entende a seriedade desse momento, em espírito de oração, ou seja, de olhos abertos mesmo, comece a pedir isso aqui ao Senhor. Olha, orações são chaves, tá? Estou lhe dando algumas nessa noite. Pedi, não recebeis porque pedi mal. Porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Mas quando a gente conhece, a gente recebe. Esta é a Guia do Futuro, onde pode obter todo tipo de vantagens com o cartão. Peça assim ao Senhor nessa noite em espírito de oração. Senhor, em espírito de oração, não precisa de ouvir, só você não Deus é agora. Senhor, aumenta o meu senso de urgência, de importância da tua volta. Me ajuda a colocar a tua volta na minha vida. Porque a verdade, Senhor, é que muitos dias eu vivi como se o Senhor não fosse voltar. Ou como se fosse voltar no tempo que o meu irmão estás aqui. Amigo, isso pode acontecer? Pode. E para alguns de nós aqui nessa noite, provavelmente vai. O quê? Às vezes o Senhor vai voltar para você antes que ele volte para a igreja. Então não tem problema, né, Camila? Tem sim. Deixa de todas dormir. Haverá um momento na vida de todos aqui. Todos vão dormir. Só fala sobre a nossa impotência. Não temos o controle do tempo. Quantas dormiram? Quem lembra? Quantas dormiram? Os que estão prontos vão dormir, os que não estão prontos vão dormir também. Os que estão preparados vão dormir e os que não estão preparados também. Agora qual é a diferença? Tem gente que vai dormir em cima de vasilha de azeite. Que é isso? Buscou. Todo o tempo de folga que tinha, ia falar com Deus. Meu irmão, você viu que teve 15 minutos? Vai lá falar com Jesus. Ah, Camila, eu nunca tenho. Então crie um tempo na sua agenda e coloque Jesus nela. Eu não estou dizendo que você não vai dormir. Seja o sono dessa vida, ou seja a impotência dessa vida. Haverão coisas que não importam o quanto você tenha buscado. Você vai passar por elas. Porque no mundo tereis, o sono é para todos, a impotência é para todos. Agora, a oportunidade de dormir sobre azeite é para quem escolheu buscar, é para quem priorizou ao Senhor Jesus. O que você está dizendo, Camila? Não sou eu, é Ele mesmo. Uma hora todos vão dormir, mas os que dormirem sobre uma cama de vasilhas cheias, que é isso? Buscou, orou, se relacionou com Deus. Você não ia à igreja. Não, a igreja era só um método para você manter seu relacionamento com Deus. O que você quer é Deus. Tanto é que quando o culto acaba, você continua falando com Deus em casa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aí na hora que o teu sono, seja da morte ou da circunstância da vida, chegar, pode dormir tranquilo. Porque quando você ouviu o grito, como foi o grito? Aí vem o noivo! Eu imagino que as 5 que não tinham azeite levantou assustada. Mas as 5 prudentes levantaram esperançosas, não aguentava mais. Que bom que ele chegou, ele veio. Pegaram o azeite, abasteceram o pavio e aumentaram a força da chama. E as loucas? Dai-nos do vosso azeite. Não é que elas estão dizendo que não vão dar de maldade, não. O que elas estão dizendo é o seguinte: o que nós temos abastece a gente. Se a gente pegar o que abastece a gente e der para vocês, vocês vão ficar sem e a gente também. Agora eu vou traduzir. O que isso significa? Porque salvação é... Você pode ser neto de pastor, filho de pastor, filha de missionária, meu irmão. Cada um aqui tem que encher a sua vasilha. Porque salvação é... Eu quero te dar a oportunidade de encher a sua hoje. Não me alongo nem mais 2 minutos. Por que não? Porque eu não vou te convencer de nada. Instrumento eu estava sendo aí há 1 hora e 10 atrás. Agora, meu irmão, quem está convencido está, e quem não está,
peço a Deus que você não endureça o coração. Porque se continuar ouvindo e não tomar uma decisão, o coração fica duro. E aí não consegue mais entregar a vida para Cristo. Camila, essa palavra foi todinha para mim. Me afastei, esfriei. Camila, tenho até vasilha, mas está vazia. Mas vim hoje buscar aqui e quero encher. Quero voltar. Quero retornar. Cadê o Ministério de Louvor? Tá aí? Tem pressa não, no tempo de vocês. Camila, meu caso é esse aí que você falou lá no início. Hoje não vai dar não, depois. Sabe por quê? Tem que parar de fumar, tem que parar de beber. Camila, quando eu depois não vai dar tempo. É hoje, é aqui e é agora. Quando eu disser 3, você vai levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Quem vai levantar a mão? Preste atenção. Quem cansou de chorar de remorso e hoje quer chorar arrependimento. E qual é a diferença, Camila, se as lágrimas saem dos mesmos olhos? É que um chora por aquilo que não consegue fazer. O outro, chorando ou não, entende o que precisa fazer, independente do que está sentindo. Camila, eu tenho que fazer, tenho que decidir. Se é hoje, e eu sei que é, porque depois não vai dar tempo. Se você não quer ser os 5 loucos ou a louca. Não, isso é bobeira, nada a ver. Estou ouvindo que Jesus vai voltar um tempão. Você é louco, você acha que eu sou maluca? O doido é tu. Seja prudente. Camila, sou de uma igreja aqui perto, mas essa mensagem me acendeu tanto. Desculpa, eu não vim pregar de fogo. Hoje eu vim falar do azeite.